Olá pessoal, boa tarde. Com extrema satisfação e alegria que eu estou disponibilizando esse vídeo no YouTube para a gente fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada. Eu sei que a gente mastigar um pouquinho mais esse conteúdo de heredogramas é um pouco mais difícil porque a gente não está na sala de aula, né, fazendo as aulas presenciais. Mas pelo menos aqui vocês têm um gostinho e eu estou servindo como um orientador para que vocês estudem em casa. Então, assim, eu sei que Enem, vestibulares, mediante a nossa situação, vai ser adiado, mas enquanto isso vocês podem estar estudando em casa, né? Então, aproveitem esse momento, né, para estudar um pouquinho em casa. Tá? Então, vou servir como orientador. Como vocês sabem, esse conteúdo de genética ele é bastante cobrado, ele tem um peso extremamente grande. Eu sei que o conteúdo de heredogramas ainda tem bastante coisa para a gente abordar, mas é importante a gente ir abordando aos poucos para que vocês não fiquem sobrecarregados. Essa atividade foi com apenas 6 questões, mas depois eu vou passar um pouco mais de coisas para que vocês estudem um pouquinho mais sobre os heredogramas. Tá? Então vamos lá para a primeira questão. Eu vou fazer assim, pessoal, eu vou gravar esse vídeo, vou responder as 3 primeiras questões e as outras três questões eu vou responder no segundo vídeo para que não fique algo muito longo, né? Mediante a muita coisa que já me atrapalhou nesse vídeo aqui, que eu já estou daquele jeito estressado, né? Mas vamos lá, primeira questão. Em aconselhamentos genéticos, um dos recursos utilizados é a elaboração de heredogramas como este. Tá, vamos lá. A gente vai analisar o heredograma, a gente vê algumas informações, se a doença em si ela é dominante, se ela é recessiva, mediante as filiações que acontecem aqui. Então vamos lá. É incorreto afirmar que a análise de heredogramas pode, primeiro, letra A, determinar o provável padrão de herança de uma doença? Sim. Então a gente vai ver um padrão de herança genética de geração para geração quando indivíduos fazem a filiação, geram filhos e a gente vai analisar o padrão de uma doença, né, de uma característica mediante esse esquema, né, como se fosse um fluxograma. Na letra B, ilustrar as relações entre os membros de uma família. Sim, a gente está vendo aqui membros de uma família, né? Pai, mãe, filhos, né? E assim sucessivamente, né? A gente vai vendo justamente essa relação para analisar o padrão de herança genética. Letra C. Prever a frequência de uma doença genética em uma população. Poderia até ser. Tá? Mas por que essa alternativa seria a alternativa incorreta? Porque a gente está vendo a frequência de uma doença, tá? Ou de uma característica, né? Tem até tem 2 cascas de bananas aqui, tá? Ou seja, ele não só vai analisar a frequência de uma doença, ele pode analisar a frequência de qualquer característica, não só de uma doença e de uma população. Ele não está vendo a característica genética de uma população toda. Ele está vendo ali de indivíduos de uma mesma árvore genealógica que fazem parte. Porque se fôssemos analisar de uma população toda, de indivíduos de uma mesma espécie, né, que é o significado de população para a ecologia, seria algo muito grande. Então a gente está vendo ali algo mais restrito, né? O conceito de população nessa situação aqui seria um pouco mais amplo, tá? Então essas seriam as 2 cascas de bananas aí para que vocês não acabassem caindo aí nessa alternativa. Então vamos lá, letra D, relatar de maneira simplificada histórias familiares. Então a gente acaba vendo histórias familiares em relação a alguma doença ou alguma característica, tá? Então a alternativa incorreta dessa primeira questão, letra C. Vamos lá para a segunda questão, né? A narcolepsia é um distúrbio do sono que acomete a espécie humana e outros animais. Com o objetivo de investigar a causa da doença, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, introduziram cães narcopiléticos em sua colônia de animais saudáveis e realizaram cruzamentos, e alguns deles, né, representados pelo heredograma aqui embaixo. Tá? Então a gente vai analisar o heredograma e ver se a doença ela é recessiva, o dominante, e ver os cruzamentos aqui. Então vejam. Mediante ao vídeo passado, eu pedi para que vocês observassem, né, mediante as filiações, se a doença seria dominante ou recessiva. Então veja aqui para esse casal 1 e 2, tá? Eles apresentam, né, esse casal de cachorros aqui apresentam a narcolepsia. Então veja que 100% dessa geração aqui veio
com narcolepsia, né? Os indivíduos 5, 6 e 7. Agora veja a filiação entre os cachorros 3 e 4, né? O macho não tem a narcolepsia e a fêmea tem. Agora veja que o indivíduo 8, 9 e 10, né, que vieram dessa filiação de 3 e de 4, não vieram com a narcolepsia. Então vocês já conseguem perceber que essa doença, a narcolepsia, ela tem, né, alelos recessivos, tá? Autossômicos recessivos, para serem representados, né? Para que eles apareçam, eles têm que vir em dose dupla de forma recessiva. Então vamos lá, ó. Os animais 1, 2, 4 e 11 são os animais narcopiléticos introduzidos na colônia. Após anos de pesquisa, concluíram que nos cães a transmissão da narcolepsia é resultante da ação de um par de alelos esses que a gente acabou de observar, que são recessivos. Então vamos lá, a partir dessa informação responda: qual a probabilidade de um filhote do casal formado pelos animais 13 e 16 nascer com narcolepsia? Vamos lá, né? 13 e 16. 13 e 16. Então veja só, né? Você já sabe que o indivíduo 16, ele apresenta o alelo azinho, né? E mediante a situação aqui, vocês percebem que esse indivíduo aqui, ele tem o alelo azinho. Aí por que, professor? Não poderia ser azão? Não pode ser azão, porque a filiação entre 7 e 8 gerou um filho heterozigoto dominante para o não aparecimento da narcolepsia. Então aquele seria azinho. Aí a gente faz o cruzamento, né, para saber justamente a probabilidade, né, desses indivíduos aí gerarem filhos com narcolepsia. Então vamos lá, seria azinho. Vocês me desculpam a falta de coordenação motora, porque é horrível fazer isso no mouse, tá? Mas aqui seria azinho e aqui também azinho. Então veja que mediante essa situação apenas 50%, né, de chance, né, desses filhos da filiação entre os cachorros 13 e 16 vierem, né, com a narcolepsia, tá? Então é 50%. Então não há um bicho de 7 cabeças quanto a análise do heredograma. Vamos lá, né? Questão 3. Nessa questão 3 era a questão de soma. Eu odeio questão de soma. Questão de soma, quando eu fazia os vestibulares, eu odiava, porque assim, beleza, se eu soubesse 3, 2 eu não sabia, às vezes quando você não sabe, você já perde a questão, porque você tinha que somar e achar a resposta da soma, tá? Mas isso aqui serve para a gente também, né? A gente não só faz aquilo que gosta, beleza? Vamos lá. O heredograma abaixo mostra uma família onde encontramos indivíduos não afetados, quadrados e círculos brancos, tá? E afetados por uma anomalia com quadrados e círculos pretos. Tá? Segundo a primeira e a segunda lei de Mendel, a análise deste heredograma nos permite concluir corretamente que, vamos lá, o padrão de herança da anomalia é autossômico dominante. Não é autossômico dominante. Vejam só, veja o cruzamento entre 1 e 2. Se a doença fosse dominante, a filiação 2 e 3 viria com a doença. Era provável, tá? Mas não é dominante, certo? Vamos lá, o indivíduo 3, são essas coisinhas e esses detalhes que vocês devem observar. 4, ele é heterozigoto. Não. Heterozigotos são quando os alelos são diferentes, tá? E se vocês perceberem aqui, né? Não sei se vocês conseguiram identificar aqui, essa doença sendo representada aqui, ela tem o alelo recessivo, então ele é autossômico recessivo. Então ele não é heterozigoto, ele é autossômico, homozigoto, tá? Com seus alelos iguais. Quarta assertiva, a chance do indivíduo 2, 3 ser heterozigoto é de 50%. Aí fica aquela questão, por que não pode ser? Porque a filiação entre 1 e 2 fez com que 100% de certeza eles viessem
né, heterozigoto, e não apenas 50%. Né? Você pode ficar assim, professor, mas eu não sei, não estou vendo. Sim, mas mediante a filiação entre 1 e 2, você consegue saber, né, que 100% de 3 e de 4 vieram aí com genes heterozigotos, né, com dominância para o não aparecimento dessa doença. Tá? Vamos lá, 8. O indivíduo 2, 1, 2, 1, 2, 2 são heterozigotos, sim. Né? Tá vendo? Eles são partes dessa filiação aqui entre o casal 1 e o casal 2. Tá? Então, se a mãe apresenta a doença e o pai não, e a geração 2, né, dessa filiação aqui vieram ser a doença, eles são heterozigotos. Tá? Então, a gente já marca 8 aí. Vamos lá. 16. Trata-se de uma herança ligada ao sexo de padrão recessivo. Como assim, professor? Eu não tratei ainda sobre doenças, né, ou anomalias ligadas ao sexo. Mas se você analisar o heredograma, vocês vão ver determinadas situações, determinadas questões em que a doença só aparece para determinado sexo. Ou vem para o macho, ou vem para a fêmea. Então aqui vocês podem ver, né, que a doença, essa anomalia, vem tanto para a mulher quanto para o homem. Então não é algo ligado ao sexo, né? Não é uma doença só ligada para a mulher, não é uma doença só ligada para o homem, não. Né? Então a gente já descarta aí a 16. Vamos lá, 32. A possibilidade do casal 2, 3, 2, 4, vamos lá, 2, 3, cadê? 2, 3, deixa eu apagar a borracha aqui que fica melhor para a gente fazer a manipulação, tá? Acho que fica até melhor de vocês acompanharem. Vamos lá, voltando aqui novamente que eu já esqueci. Aqui, 2, 3, cadê? 2, 3 e 2, 4, né? De ter outra filha afetada pela anomalia de 25%. Aí fica aquela casca de banana que muitos dizem, sim, professor, beleza. Aqui, né? Essa geração aqui teve 4 filhos, né? E desses 4 filhos, um veio com a doença. É 25%. Sim, mas já apareceu aqui. Se a probabilidade é de 25%, provavelmente na próxima geração não venha. Então a gente já descarta ela. Então veja que é uma casca de banana também nessa questão. Vamos lá. 64. Na 64 eu tinha até feito algumas anotações aqui. Tá? Deixa eu acompanhar. Tá? A chance do casal 3. Cadê? Casal 3. Cadê? 3, 4 e 3, 5. Ter outro filho do mesmo sexo que 4, 1, no entanto, afetada é 16%, tá? Então, se a gente fizer uma análise aqui desse casal 4 e 5, cadê? 4 e 5, tá? Ter outro filho do mesmo sexo é de basicamente 16%, né? Porque se a gente pegar e fizer uma análise da possibilidade de haver menino e menina, eu sei que é 50%, mas se analisarmos com a característica da criança ser afetada, vai dar justamente 16%, tá? Então assim, eu sei que estou confuso ainda, professor, tá, mas é só para você analisar aqui, veja, cadê? O casal 4, aqui, ó. Veja, aqui o pai ele é afetado, a mãe ela não é afetada. Veja que tem duas setas aqui representando que é um casamento consanguíneo. Então veja que a probabilidade para casamentos consanguíneos é de normalmente 16%, tá? De vir do mesmo sexo ou vir com anomalia ou não, só para vocês terem uma noção, tá? A segunda parte do vídeo vai ficar para o próximo. Ficou meio confuso, né? A segunda parte da atividade vai ficar para o próximo vídeo, então vocês acompanhem aí, beleza?